Se a gente for focar especificamente, então, no tema hipertensão, né? Então, assim, hipertensão, a gente sabe que... Eu sempre digo que hipertensão acaba sendo um tema que a raiz dele é cardiologia, mas é um tema de clínica médica, né? Porque envolve 100%. a nefro, envolve também, assim, né? 100%. Se a gente for pegar, então, o tema hipertensão arterial sistêmica, o que cai de forma direta nas questões e de forma indireta? Porque a gente sabe que é um tema que também acaba caindo de uma forma muito indireta também, né? Perfeito. Cai na neuro também, né? Nas doenças cerebrovasculares. Então, assim, de que forma que cai a hipertensão diretamente nas questões e indiretamente? Perfeito. Bem, diretamente a gente pode enumerar aqui, basicamente, focando nos antihipertensivos, e o que as provas gostam muito de abordar dentro de antihipertensivo ali é como selecioná-los. Então, isso aí é um foco para a gente. O outro foco é entre hipertensão primária e hipertensão secundária. Lembrar que nas provas a hipertensão primária vai cair 9 vezes mais do que a hipertensão secundária. Porque é mais ou menos assim na vida real também, a estatística é aproximadamente essa, né? A grande maioria dos pacientes hipertensos tem hipertensão primária, e isso é repercutido na prova. Vamos dizer, isso aí é o direto, né? Indiretamente, o que pega-se muito ali é dentro realmente das complicações da hipertensão arterial. Então, tanto doença cardiovascular de uma forma genérica, quanto as crises hipertensivas, que acaba, querendo ou não, agregando aqui dentro de hipertensão, né? E dentro de crise hipertensiva, basicamente ali a diferenciação entre emergência e urgência hipertensiva e como manejá-las. Seria isso, assim, grosseiramente. Eu acho que tem muita questão que acaba entrando nessa parte das emergências, né? Das urgências e emergências, né? Para diferenciar, né? E justamente também o manejo, né? Ali na prática. Porque a gente vê um fenômeno das questões de prova de residência que é baseado em questões ambulatoriais, né? Assim, de posto de saúde, de ambulatório, de consultório, né, de um caso clínico de paciente que chega, né, no ambulatório, no consultório, e também tem aquelas questões de emergência, né, daqueles casos que chegam, né, lá no plantão, na porta da emergência. Perfeito. E para o cara que está estudando, como é que ele deveria manejar isso aí do ponto de vista, vamos dizer assim, de foco? Então, o foco, por mais que a emergência hipertensiva seja gritante, chama atenção, poxa, o cara chegou ali com uma lesão de órgão-alvo, um AVC isquêmico hemorrágico, um infarto agudo do miocárdio, né? Por mais que sejam gritantes, quando você vai olhar do ponto de vista de prevalência, elas são eclipsadas pela prevalência da hipertensão crônica, digamos assim, e do manejo dela propriamente, né? Então, não é que você não precisa saber urgência e emergência hipertensiva, mesmo porque desses temas o que você tem que saber é diferenciar a urgência da emergência. A emergência aqui com lesão de órgão-alvo aguda, atribuível a um nível pressórico muito elevado e com tratamento habitualmente intravenoso dessa hipertensão arterial. Basicamente, se fosse resumir bem, seria isso. Mas se você for olhar a prevalência que a hipertensão primária vai ganhar em relação à emergência hipertensiva, urgência hipertensiva, crises hipertensivas, ela é o grande foco. E dentro dela, onde que você vai focar? Você vai focar basicamente, tá, em efeitos colaterais das medicações e como selecioná-las. Isso aí é sempre uma coisa que bate muito. Então, aquela coisa do IECA-BRA levando a hipercalemia, o beta-bloqueador que tem contraindicação relativa no asmático, o diurético que pode levar a desidratação e hipocalemia, né? Então, esses temas, apesar de serem aparentemente banais, corriqueiros, cara, é o que chove na prova. Então, é isso aí que você tem que saber em relação a antihipertensivos. Em relação propriamente ao tratamento da hipertensão, você tem que focar muito ali vamos dizer assim, mais do que nas metas, tá? Porque quando for cobrar meta, você tem que saber as metas da diretriz brasileira de hipertensão arterial, porque é essas que vão ser cobradas. Quando forem cobradas, habitualmente, a prova vai te dizer que a referência é essa. Mas não é o que é mais importante, não. Muito mais importante é você ver, na verdade, ali, se você vai usar monoterapia ou terapia dupla de início, por exemplo. Fatores de risco para hipertensão arterial. Como manejar essas complicações do paciente e como que isso implica no tratamento, quando fazer só o tratamento clínico. Então, se você tiver que focar em alguma coisa dentro de hipertensão desse mundo gigante, foque em tratamento da hipertensão primária. E dentro da hipertensão primária, efeitos colaterais dos antihipertensivos e como manejar a hipertensão.
terapia monoterapia, terapia dupla, ou então ainda é só modificação de estilo de vida. Então, esse beabá é o que é cobrado, porque é o que você precisa saber como generalista. Então, isso aí com certeza é o foco. Tem um temazinho aqui que eu vou dar uma puxadinha nele, que assim, apesar dele ser relativamente infrequente, quando ele cai de uma forma, que é hipertensão secundária. Hipertensão secundária, quando ela cai, cara, é basicamente cobrando quando suspeitar dela e quando ir atrás dela. E aí nisso aqui eu vou... Clássico, né? Também clássico, né? Clássico. Assim, lembrando, a prevalência não é tão grande. A prevalência realmente ela é bem menor do que a primária. Mas quando cai ela, cai isso. É você saber que é aquele cara jovem, com menos de 30 anos, sem história familiar de hipertensão arterial. Ou então aquela pessoa que depois de 55 vai desenvolver uma hipertensão importante. Ou então aquele cara que vinha controlado e de repente a hipertensão descontrola totalmente. Ou ainda aquele cara que tem hipertensão muito mal controlada, o cara já está numa hipertensão resistente, ou seja, 3 medicações, sendo uma diurético, ou então aquele que já chega numa hipertensão estágio 3. Esses caras aí são os que você tem que suspeitar e tem que ir atrás da hipertensão secundária. Geralmente vai ser assim que a prova vai cobrar. E aqueles outros achados mais específicos, tipo um sopro abdominal, para lembrar da estenose de artéria renal, né? Uma pressão arterial ali divergente em membros superiores, coisas desse tipo. Mas esses aí são menos ainda. Então, o que você tem que focar? É isso. Isso aí, quando for falar de hipertensão secundária, aí você tem que saber. O resto aí é muito detalhe mesmo. Excelente. Então, se a gente fosse montar um cronograma, na verdade, para estudar hipertensão, que é um tema tão importante, seria a gente começar pelas questões, olhar, né, o que é que está aparecendo nas questões, de que jeito que as questões cobram, e é bem isso que você falou, né? Às vezes é uma coisa que a gente não daria muita bola, né, do tipo efeito colateral de medicação, né? Você fala assim, pô, não, detalhe, né? Mas cai, é isso que cai. Isso que cai. Isso que vai fazer você passar na prova. Exato. Né? Então, assim, tem que focar ali nos efeitos colaterais das medicações, né? Nos sinais pra gente suspeitar, né? De hipertensão secundária. Coisas super raras, mas que eles gostam de cobrar, tipo feocromocitoma, né? Essas por coisas exemplo, assim. Né? Daqueles flushing, tal, taquicardia, paroxismos, né? Por exemplo, para feocromocitoma. Então, acho que a gente monta um cronograma de questões, depois a base teórica, né, que tem aulas aí com as informações importantes, né, sobre hipertensão. Aí depois a gente vai ter aquele dashboard de desempenho que você vai fazer bastante questões, né, tem um N absurdo aí de questões de hipertensão. Para hipertensão? Né? Isso aqui. Então, assim, dá para esgotar o banco de questões que a gente Com tem certeza. aí sobre hipertensão. E merece. E merece, né? Porque você sabe que vai cair. Exato, exatamente. Diferente de outros temas que podem cair. Esse aqui você sabe, é garantido. A hipertensão é certa, né? É uma questão certa. Essa aqui é garantida. Né? Das 4 ali, uma vai ser de Isso aqui é hipertensão. garantida. Pode ter certeza. E acho que, assim, é importante focar depois em voltar para essas questões, né? Que você tinha visto antes das aulas, né? E aí depois responder com aquela informação que já tem, né? Te falo garantido. Se você pegar hoje a diretriz de tratamento da hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e pegar ela ali de cabo a rabo e fazer questão crua assim, você vai ter algum problema sério. Por quê? Porque muito da forma como é cobrado não é aquele jeito que é entregue ali na diretriz. Agora, se por exemplo, você faz as questões de preâmbulo, igual a gente tem na nossa plataforma, você sente como que cai, você vai para o estudo focado nos pontos que de fato caem, e depois você cai para a questão, meu amigo, aí muda completamente. A estrutura técnica é a mesma. Só que a entrega é completamente diferente. E como você vai entregar o resultado, portanto, também vai ser diferente. Então você vai ver isso visivelmente no dashboard. Né? Espetacular. Então, às vezes, você vai ler lá a questão, ela tá toda linda, só que lá no meio o paciente tá lá hipotenso. Uma hipotensão nova. O resto tá tudo bonito. E geralmente eles não fazem.